Sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou o Dr. Diego Capibaribe e hoje a gente vai para mais uma aulinha no módulo de próstata. Hoje nós vamos falar sobre quais são os principais exames para a gente avaliar a saúde da próstata. Todo mundo já entendeu o que é a próstata. Recapitulando, que é aquela glândula que produz diversas substâncias que vão compor, junto com o espermatozoide, o sêmen, que é tudo aquilo que sai e é ejaculado no momento do orgasmo, com o intuito de fecundar um óvulo e gerar um bebê, uma nova criança. Então, ela faz parte do sistema reprodutor sexual masculino. E hoje a gente vai entender que exames, já que a gente já sabe exatamente onde é que ela está, a anatomia dela, não deixem de assistir a primeira aula desse módulo de próstata. Se você perdeu, não esquece de ir lá, eu vou deixar o link aqui para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os principais exames. Obviamente que existem milhares de formas de avaliar a próstata, mas quais são os mais comuns? Vamos para a nossa aulinha aqui para que a gente consiga entender, quando chegar no consultório, conversar com o médico, por que ele pede cada coisa e em que situações isso pode se apresentar. Então vamos lá, quais são os principais exames? O mais conhecido, o exame de toque retal. Até mais ou menos a década de 80, 70, o exame de toque retal era a única arma que a gente tinha para identificar uma próstata aumentada ou um câncer de próstata. Então ele sempre foi muito importante na história do exame e avaliação da próstata. Porque, como vocês estão vendo aqui na imagem, o reto, ele dá um acesso não à próstata em si, mas vocês veem que ela fica muito próxima, ela divide uma parede muito fininha. E como a próstata está muito fundo no corpo, a gente consegue tocar essa região posterior, que a gente mencionou no outro vídeo, que ela compreende aproximadamente 75% de todos os tumores que vão aparecer na próstata. Então, dessa forma, você é capaz de acessar a maioria dos tumores que a próstata pode ter. No exame do toque, você pode identificar quando ele forma algum nódulo capaz de ser palpado, tá certo? Esse é o motivo pelo qual a gente faz o exame do toque da próstata. E hoje em dia ainda faz parte do nosso armamentário, mas junto com outros exames. O principal deles aqui, o PSA, total e livre. O PSA ela é uma calicreína, é uma substância dissolvida no sêmen, que ela existe para evitar que o sêmen coagule, ele se mantenha fluido, ele é produzido na próstata e é eliminado para que ele consiga entrar pelo colo do útero e vá atingir o óvulo. Então, o PSA ele tem duas formas, a total e a livre, que é uma fragmentação do PSA, e ele, hoje em dia, é um dos exames que a gente utiliza de forma mais corriqueira, aquele exame de sangue, todo ano é feito, e os valores de PSA normais dependem de cada país, depende de cada paciente. Pacientes que têm o PSA muito alto ao longo da vida inteira sem modificação, muitas vezes está associado a características próprias do paciente. Aquele paciente que tem um PSA baixo, mas em ascensão, ele pode querer dizer algo a mais do que aquele alto que se mantém estável. Então a dinâmica do PSA é muito mais importante do que apenas o PSA pontualmente. Sempre que você for a uma consulta, leve os últimos PSAs que você fez, tá certo? Guarde aqueles que você vem fazendo para que a gente consiga fazer uma avaliação dessa dinâmica. Aqui no Brasil, valores acima de 4 que a gente identifica como alterados o suficiente para valer a pena correr atrás e ver o que está acontecendo. Abaixo de 4, geralmente, não quer dizer que tem alguma doença especificamente, é tido como normal, mas não existe PSA seguro. Pacientes com PSA de 1 podem ter câncer de próstata e alguns pacientes com PSA de 6, 7, 10 têm apenas uma inflamação ou até mesmo nada. Então, não existe PSA seguro. Todo PSA precisa ser colocado em contexto com cada paciente. O PSA total e livre, ele tem uma relação que só é importante quando o PSA está entre 4 e 10. Se o seu PSA deu 3 e a relação com o PSA livre, que às vezes vem no exame, deu 10% e alguém diga que isso é anormal, não é válido esse dado, porque essa relação só é importante quando o PSA está entre 4 e 10. E uma relação PSA livre sobre PSA total, quando ela está acima de 26%,
e geralmente está associado a doenças benignas ou doença nenhuma. PSA livre sobre PSA total. Quando o PSA total está entre 4 e 10, abaixo de 10%, pode estar associado a tumores malignos. Não é sempre, mas ele dá um indício que precisa ser pesquisado. Existem outras variações da análise do PSA, que são alguns scores que vão tentar dar maior fidedignidade, maior acurácia ao PSA e ao diagnóstico que ele sugere. O PHI score é um tipo de exame, o Prostate Health Index, onde ele vai avaliar não só o PSA total e o livre, mas também um outro tipo de PSA, que é o P2-PSA. Ele vai estar associado, ele vai ser utilizado nos casos em que a gente está em dúvida, um PSA vem subindo, fez uma biópsia e deu negativo, mas tem uma ressonância duvidosa. Todo paciente que fica em cima do muro, na dúvida de se o paciente tem um tumor que não foi identificado na primeira biópsia, será que vale a pena fazer outras, uma segunda ou uma terceira biópsia? Então, o PHI, ele é um exame que vai avaliar outros aspectos do PSA, um espectro maior dessas calicreínas, para que a gente possa ter um índice maior de desconfiança de tumor ou não, para optar por fazer ou não a biópsia. Em outros vídeos eu vou falar mais especificamente, para que não fique muito longa essa primeira aula. O 4K Score, ele faz a mesma coisa, ele utiliza de outros fragmentos de PSA para dar para a gente uma avaliação um pouco mais aprofundada do risco de ter um câncer que não foi identificado em uma primeira biópsia e a gente precise fazer uma segunda. O PCA3 é um tipo de substância, um fragmento de RNA que está muito presente nas células de câncer de próstata. E esse é um exame de urina, não é de sangue. Então o paciente é submetido a um exame do toque e é colhido a urina. E esse fragmento de RNA, vamos lembrar da biologia, que existem dois tipos de proteínas no núcleo da célula, que é o DNA, que todo mundo conhece, e o RNA, que é uma cópia com instruções para realizar uma atividade, a construção de outras substâncias, como outras proteínas. Então esse RNA é uma cópia de um segmento do DNA que está presente nas células de câncer de próstata, que vão ser eliminadas na urina e vão dar ao médico uma capacidade de definir melhor se vale a pena fazer uma biópsia ou uma nova biópsia no paciente. Tá certo? Não são exames comuns realizados no dia a dia, que são exames que necessitam de locais específicos para serem realizados e podem gerar um custo maior ao paciente, podem não ser cobertos pelos planos de saúde ou disponíveis pelo SUS. Esses são os exames de sangue e de urina e o exame de toque retal. Agora nós vamos para os exames de imagem, quais são os principais solicitados no dia a dia do urologista para avaliar a próstata. Nós temos o ultrassom transabdominal da próstata, é feito pela barriga, com a bexiga bem cheia. O que ele vai avaliar? Ele vai avaliar a sua capacidade de encher bem a bexiga e esvaziar, dando o resíduo pós-miccional, que é normal até 30 ml, entre 30 e 60 já é leve, acima de 60 moderado, acima de 90 mais intenso. E isso pode dar a ideia ao médico de que talvez a próstata esteja obstruindo o canal urinário. Então vocês veem aqui na imagem que ele vai medir os diâmetros da próstata para dar um volume, o volume menos associado a doenças, que a gente chama de normal, é até 30 gramas, 25, 30 gramas. Então ele vai fazer essa medição, vai avaliar o preenchimento da bexiga e alterações nela, como divertículos, trabeculações, espessamento aumentado e o resíduo. Ele vai avaliar também, que você vai ver aqui do lado, o quanto a próstata avança para dentro da bexiga, porque esse índice de protrusão para dentro da bexiga pode dar ao paciente o início dos sintomas de dificuldade de esvaziamento. Então, quanto mais a próstata se torna protrusa para dentro da bexiga, ela causa maior obstrução, que pode gerar o desconforto urinário, dificuldade para fazer um jato forte, dificuldade para esvaziar completamente a bexiga, dificuldade para sentir que a bexiga foi esvaziada completamente, a urgência para precisar ir ao banheiro, até mesmo incontinência urinária.
Aqui nós vamos voltar então o ultrassom transretal. Ele não é solicitado de rotina porque ele gera no paciente um desconforto maior. O equipamento ele é colocado por via retal e o probe do ultrassom vai encostar na próstata para identificar a sua anatomia de uma maneira mais fidedigna. O ultrassom do transabdominal da próstata ele pode errar em torno de 30% para mais ou para menos, a depender de quem está operando. O ultrassom transretal, no volume da próstata, ele erra em torno de 10%. Ele é mais fidedigno, mas nem sempre a gente precisa saber o tamanho da próstata de forma tão acurada assim. Ele é mais utilizado quando a gente vai realizar a biópsia da próstata, porque ele guia a agulha para onde a próstata está e todas as suas áreas para que a gente consiga removê-la, os fragmentos de uma maneira mais eficaz para dar uma visão, um panorama melhor em relação ao câncer. Você está vendo que o ultrassom aqui embaixo ele fica encostado na próstata, não é um exame bom para avaliar câncer de próstata, apesar de que eventualmente tumores maiores ele pode identificar, mas ele é muito bom para identificar as áreas da próstata que a gente precisa biopsiar, que geralmente é essa área mais posterior aqui. Essa área aqui do meio ele identifica bem, a zona de transição é a parte que mais cresce com a idade e pode gerar obstrução. Então, o ultrassom transretal da próstata, geralmente a gente pede com o intuito de fazer biópsia, guiar a biópsia de próstata, tá certo? A ressonância da próstata é um exame mais detalhado da anatomia, mas é um exame mais complicado de ser feito. A ressonância geralmente está associado à pesquisa do risco de câncer de próstata em alguns pacientes, quando se pensa já em biopsiar. Não é um exame feito de rotina para avaliar a saúde da próstata. A gente faz mais o ultrassom transretal e transabdominal. A ressonância em casos mais específicos, um PSA aumentou em alguém que tem um histórico familiar de câncer de próstata, pele preta, todos aqueles fatores de risco para ter mais câncer de próstata. E aí eu vou colocar o link para você assistir um vídeo sobre tudo que você precisa saber sobre o câncer de próstata, tá certo? Está aqui na nossa plataforma, vou colocar o link aqui em cima, não deixem de assistir. A ressonância você vai ver aqui, ó. Aqui é o reto, isso aqui é uma imagem de ressonância. Aqui é o osso do pubis, aquele que você sente aqui embaixo, perto da bexiga. Esse tecido branco é o tecido gorduroso, que fica ao redor da próstata. E isso aqui é a próstata, tá vendo? Uma área de transição mais anterior, mais escura. E essa zona periférica aqui, que é onde a gente identifica o tumor com mais frequência, essa área aqui é mais esbranquiçada. E aqui preto é o reto. Aqui os músculos da pelve, finalzinho do nosso cóccix, musculatura fica em preto, tá certo? Isso aqui é a ressonância da pelve e aqui em mais evidência é a próstata. Você vê que ela dá uma análise muito mais fidedigna, mais delimitada e detalhada da anatomia da próstata. E ele pode dar o que a gente chama de o PIRADS, que é uma classificação do risco de ter um câncer de próstata. O PIRADS vai de 1 a 5, 1 e 2 é um risco muito baixo, ou seja, deu negativo, 3, 4 e 5 ele deu positivo ou suspeito para câncer de próstata e normalmente induz o médico a solicitar a biópsia nesses casos, tá bom? Mas isso é só quando a gente está com uma alta suspeita de câncer de próstata e já está programando uma biópsia. E também é um exame que a gente solicita para avaliar a anatomia quando já tem o diagnóstico do câncer, para que a cirurgia seja mais detalhada e a gente respeite os limites oncológicos, os limites do tumor, para que nada sobre depois da cirurgia. Então esse exame pode ser feito tanto antes do pedido da biópsia, quando a biópsia vem, deu negativa, mas a suspeita é alta, então você pode pedir para guiar uma biópsia de forma mais acurada para tentar identificar algum nódulo e guiar a biópsia para que não seja feita aleatoriamente, ou quando você já tem o diagnóstico do câncer de próstata e você está se preparando para a cirurgia. Aqui nós vamos então para o PET de PSMA. É um PET-CT é um scan, ele utiliza positrons, que por incrível que pareça é um tipo de antimatéria. É o contrário do elétron. Então é interessante, a gente fala em antimatéria, muitos pacientes pensam em coisa de ficção científica, mas não. A antimatéria é utilizada nesse PET porque no momento em que ele encontra alguns elétrons, o positron e o elétron eles se anulam e liberam uma grande quantidade de energia que é captada
pelo exame, pelo aparelho. E onde você tem um metabolismo aumentado daquilo que você pesquisa, que o PSMA guia esse positron para encontrar uma área de maior interesse, ele se gruda ali, tem mais chance dele interagir e ele libera uma quantidade mais alta de energia que é captada pelo aparelho. Ele une esse contraste que a gente injeta, esse positron, com esse PSMA e uma tomografia. E isso vai dar a gente uma avaliação anatômica e uma avaliação metabólica para encontrar áreas suspeitas de tumores. Mas a gente utiliza em pacientes normalmente que já têm câncer de próstata diagnosticado, principalmente os de alto risco, para ver se tem tumor em outros lugares. Quando o paciente tem uma recidiva do tumor, quando o tumor é tratado, foi embora e voltou para pesquisar onde é que ele está. Em alguns casos muito específicos já se tem utilizado para evitar biópsia. Quando você tem uma ressonância muito sugestiva, PIRADS 4 e 5, e um PET de PSMA também muito sugestivo, em alguns casos você pode estar, nós estamos vendo a perspectiva de operar sem necessidade de biópsia, mas ainda não é muito comum realizar dessa forma. Tá bom? Então são em situações muito específicas de tumores agressivos, tumores que voltaram, ou na suspeita de um câncer de próstata que uma biópsia não identificou, ou para tentar não precisar de uma biópsia de próstata. Outro exame que a gente já mencionou várias vezes é a biópsia, que ela pode ser transretal ou perineal, ou seja, através do aparelho de ultrassom transretal, através do intestino, do cólon, e atingir a próstata. Uma outra forma é a perineal, onde você não vai por dentro do ânus. O ultrassom vai guiar agulhas que vão ser introduzidas na região do períneo, aquela pele que fica entre a bolsa escrotal, entre o saco e o ânus. E ali vão ser feitas medições, delimitações de espaço e anatomia da próstata, vai ser introduzida através da pele e evita misturar a biópsia com um tecido intestinal que tem bastante bactéria. E essas biópsias podem ser realizadas por fusão, ultrassom, identificando a próstata com uma sobreposição de imagem das ressonâncias realizadas. Então isso é um avanço tecnológico que tem ajudado muito a identificar mesmo os tumores menores ou mais escondidos na próstata. Tá certo? Esses são os principais exames que a gente utiliza no nosso dia a dia para avaliar saúde da próstata, aumento, inflamações ou tumores de próstata, principalmente os tumores de próstata. Espero que vocês tenham gostado. Mais dúvidas, escreve aqui embaixo nos comentários ou agende uma consulta, mas só não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista. Foi um prazer vê-los aqui mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.